Jesus, realiza sua obra, Senhor, de uma maneira maravilhosa, poderosa e gloriosa. Eu te peço, Senhor, com toda certeza da bênção, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs, vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 36, para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso 36, da palavra do Senhor, diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, enviou os discípulos que Pedro estava ali. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a cruz, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Chamando os santos, as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por a mensagem, te agradeço, meu Deus, pela palavra que o Senhor revelaste, que o Senhor deste, nesta noite gloriosa, em nome de Jesus. Queridos irmãos e amadas irmãs, vocês que nos acompanham aí na transmissão, nós lemos aqui uma palavra maravilhosa no livro de Atos, capítulo 9, onde nos mostra a história de Tabita, ou Dorca, como muitos sabem, que essa mulher, ela era uma mulher cheia de boas obras. Ela era uma mulher que servia ao Senhor e tinha boas obras. As irmãs a amavam, as irmãs a gostavam da, glória a Deus, das obras que ela fazia, bordados, costuras, e davam para as irmãs como presentes e coisas assim. A Bíblia revela, meus amados irmãos, que chegou um dia, essa Tabita adoeceu, e a sua doença agravou, e ela chegou então a óbito. E quando ela chegou a óbito, os irmãos pegaram, os irmãos que estavam ali, as irmãs, pegaram-a e levaram para um quarto alto, e a depositou lá no apartamento, ou no sobrado. A Bíblia diz que Pedro estava ali por perto, ele estava na cidade de Lida, e então os irmãos discípulos que ali estavam, mandaram então depressa chamar a Pedro. E a Bíblia diz que quando chegaram a Pedro, disse: olha, não demore em vir ter conosco. Então Pedro levantou-se à mesma hora
e o seguiu. Irmãos, a palavra de Deus mostra que quando Pedro chegou ali, as viúvas que estavam ali, que conheciam a irmã, rodearam a Pedro com os bordados que ela fazia, com aqueles panos bordados, aquelas costuras que ela fazia, mostravam para Pedro e choravam pela falta dele. Pedro então mandou que todos saíssem naquele momento dali, e então ele saindo tudo, ele ajoelhou-se e orou a Deus. Tendo orado a Deus, ele levanta-se, vai até ela e diz: Tabita, levanta-te. E ela, abrindo os olhos, viu Pedro e assentou. A Bíblia diz que Pedro estendeu as mãos, pegou ela pela mão e a levantou. Chamou os irmãos, as irmãs que estavam ali na casa e entregou a Tabita viva para os irmãos que ali estavam em vida. Glória a Deus. Irmãos, eu olhando aqui esta mensagem, eu vejo, meus irmãos, como diz a palavra do Senhor, que Deus não faz exceção de pessoas. Eu lendo aqui, eu vejo que verdadeiramente Deus não faz exceção de pessoas. Quem era Pedro? Pedro era um homem que, quando estava com Jesus, ele era um homem afoito, era um homem corajoso, mas era um homem também que negou ou negava quando a coisa apertava. E esse mesmo Pedro, antes de conhecer Jesus, ele era um homem pescador. Ele vivia pescando, a pescaria era a sua profissão, para que ele pudesse tratar da família. Esse era o trabalho de Pedro. E mais alguns outros daquela época. Até hoje nós temos ali para o lado, vamos dizer assim, do norte, em outros lugares do Brasil, pessoas que vivem da pesca. Pedro era um desses. Quando Jesus encontrou Pedro, ele estava no seu barco, pescando. Jesus o chamou para segui-lo. Daquele momento em diante, Jesus passou a ser, ou digo melhor, Pedro passou a ser um discípulo de Jesus. Passou a ser ensinado por Jesus. Passou a ser, meus irmãos, disciplinado na doutrina da palavra de Deus pelo próprio Jesus. Eu imagino, deve ser maravilhoso ser ensinado pelo próprio Mestre, ser ensinado pelo próprio Senhor, ser ensinado pelo próprio Deus. É para ser maravilhoso. Eu creio que o Senhor tinha uma forma específica de ensinar, de dar os seus ensinamentos aos seus discípulos, ou seja, aqueles que estavam em volta dele. A Bíblia diz que sempre Jesus reunia os seus discípulos e ensinava aos seus discípulos a palavra, o reino de Deus, e tirava ali a dúvida de alguns que poderiam estar em dúvida. Eles subiam no monte, Jesus subia no monte, assentava com eles ali no chão e começava a ensinar a respeito do reino de Deus, a respeito da palavra, a respeito da salvação eterna. Então, quando Jesus
morreu, ressuscitou e subiu, foi ao Pai. Agora ficou os discípulos. Ficou os discípulos para estar prosseguindo o Evangelho, a obra que Cristo começou. Agora não tinha mais Jesus em corpo físico. Agora estava com ele Jesus em espírito. Como eu estou aqui nesta noite falando do Evangelho de Jesus, ele está aqui. O Espírito Santo está colocando a sua palavra na minha boca para ser expressado a cada um dos meus irmãos. Hoje aqui, meus irmãos, em Goiânia, está um tempo chuvoso, de domingo, nós estamos no prosseguimento da campanha, de domingo, então os irmãos não vieram, mas eu sei que no Facebook, nas redes sociais, no YouTube, sempre tem alguém procurando alguma coisa no Facebook. E pode, nesse momento, no Facebook, no YouTube e em outras redes sociais, alguém está procurando alguma coisa, quem só para alimentar sua alma, alguém na depressão, alguém na angústia, alguém com dores, alguém querendo alguma palavra amiga, alguma coisa para se contrair, para se distrair, para te tirar da angústia, te tirar da situação caótica em que pode estar. E aí de repente essa pessoa cai aqui no Facebook, aonde eu estou fazendo essa transmissão da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Glória a Deus. E aí, nesta mensagem, Deus fala com a pessoa. Quando Jesus subiu aos céus, a igreja ficou por responsabilidade de Pedro. Pedro agora era o pastor ou o sacerdote da igreja. Vendo aqui no capítulo 9, no verso 36 a seguir de Atos, nós vemos que havia em Jope essa discípula Tabita, e ela estava cheia de boas obras. Era uma mulher que fazia caridade para os irmãos da igreja. Ela era uma mulher caridosa, uma mulher amorosa, e por ela ser aquela pessoa caridosa, por ela ser aquela pessoa amorosa, ela tinha sempre em volta de si muitas irmãs e muitas pessoas, porque ela fazia costuras, bordados para as irmãs e dava para elas, dava para os irmãos da igreja, e assim aquela irmã era muito conhecida naquele tempo. No meio dos irmãos, ali, glória a Deus, ela era muito conhecida pelos irmãos, e ela estava, meus queridos irmãos, ali, naquela cidade de Jope. E um certo dia a Bíblia diz que ela adoeceu, e ao ela adoecer, a sua doença agravou, e ela chegou a morrer. Os irmãos então pegaram ela, e levou e depositou num quarto alto. Então mandou ali os discípulos, alguém chamar a Pedro. Pedro mais depressa foi. Quando chegou lá, os irmãos chorando, as irmãs chorando, contando a história, mostrando os bordados que ela fazia, as costuras, as coisas. Pedro então pede os irmãos para se retirar, fecha o quarto, dobra os joelhos ali, ora, levanta-se e dirige até a irmã Tabita, que estava morta ali, e a chama. Quando ele a chama, ela abre os olhos e a vê. Quando ela vê Pedro estende a mão, pega ela, levanta, chama os irmãos e apresenta a irmã Tabita viva para todos os irmãos. Naquele momento, irmãos, a casa se encheu de alegria. Naquele momento, irmãos, os irmãos que estavam tristes se alegraram, os que estavam chorando, agora
porque Deus fez um grande milagre ressuscitando a irmã Tabita. Glória a Deus. Agora, irmãos, a ressurreição que estava acontecendo não era mais pela mão do próprio Jesus, mas era através de Pedro agora. O Espírito de Deus se apossou sobre Pedro, e agora Pedro estava fazendo sinais e maravilhas no nome do poderoso Jesus. Me mostra aqui, irmãos, entendo aqui nessa leitura da palavra, que Deus quer usar, seja eu, você, todos nós, Ele quer usar não diferente de Pedro, da mesma forma, de até mesmo morto ressuscitar. Mas está faltando algo na igreja atual de hoje, que está impedindo de que Cristo opere, que Cristo faça milagre, que Cristo venha operar no meio do povo dele. A igreja do Senhor hoje está precisando de conserto. A igreja do Senhor hoje está precisando de chegar-se a Deus. Muitas pessoas querem ser usadas, muitas pessoas dentro da igreja, na hora do louvor, saem profetizando de cadeira em cadeira, na vida de um, na vida de outro, profecia da carne, não profecia de Deus, porque não tem a sua vida no altar. Tem Deus tanto prazer em falar em profecia e não em fazer? Quantas pessoas que estão morrendo enfermas, quantas pessoas que estão partindo para eternidades sem Jesus, quantas pessoas na angústias, quantas pessoas na depressão, quantas pessoas que Satanás tem atormentado dia e noite. Cadê os Pedros da igreja? Para Jesus usar, para libertar essas pessoas, para tirar essas pessoas das garras de Satanás, para tirar essas pessoas dos cativos, da depressão, da insônia. Cadê os Pedro de hoje, irmãos? Mas hoje a igreja está cheia de Acabe e Jezabel. Acabe é aquele homem frouxo que deixa a mulher fazer dele o que quer. Quem manda nas coisas, quem manda em casa é a mulher, ele é o zero à esquerda. E Jezabel é aquela irmã que está dentro da igreja, toda pintada, toda rebocada, toda cheia de penteados, cascavelando com aquele sapato alto, cascavelando para lá e para cá, está dentro da igreja, querendo se apresentar melhor do que o outro, do que a outra, uma irmã querendo mostrar para a outra que se veste melhor, a outra querendo mostrar que se veste melhor, está numa disputa dentro da igreja de quem se veste melhor. E o evangelho vai ficando sem ser anunciado, os enfermos saem enfermos, as pessoas angustiadas vêm angustiadas e saem angustiadas, as pessoas solitárias vêm solitárias, vêm com vazio na alma e voltam com vazio na alma, porque a igreja hoje virou um shopping de variedades, onde cada irmão quer mostrar que pode mais do que o outro. Se não houver conversão, não tem também salvação. Quando eu vejo uma igreja ou um crente que Deus usa nos sinais, no milagre, na cura, eu vejo que verdadeiramente aquele crente é convertido. Eu vejo que verdadeiramente aquele crente é um crente primitivo que vive a palavra. Quando eu vejo uma igreja que Deus opera naquela igreja, que Deus faz maravilha, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus até salva, eu vejo que aquela igreja vive a fé de uma igreja primitiva. Agora, caça aonde você vê essa igreja. São milhares de igrejas que tem espalhado nesse Brasil, sem contar outros países. Agora, caça onde você vê uma igreja que sinais estão acontecendo, curas estão acontecendo, libertação está acontecendo. Caça. Glória a Deus. Pela quantidade, irmãos, de igreja evangélica que existe no Brasil, não era para ter ninguém enfermo mais.
Não era para ter ninguém paralítico mais. Até porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, crente, e são paralíticas. Por que ela não foi curada? Pela fé dela? Não, porque a igreja hoje não tem mais santidade. A irmandade de hoje não tem mais santidade. Os pastores de hoje não têm mais temor a Deus. Não tem mais santidade ao Senhor Jesus. E sem santidade não tem como Deus operar. Sem consagração não tem como Deus agir. Sem oração não tem como Deus fazer nada. Sem obediência não tem como. Antigamente as igrejas começavam uma oração, 30 minutos antes do culto, oração. Depois começava o culto mais 15 ou 20, até 30 minutos depois do culto ainda. Hoje em dia os irmãos chegam na igreja, sentam no banco aqui, outro acolá, ou na cadeira aqui, acolá, e fica conversando até dar o horário do culto. Quando é o horário do culto, o pastor chama de 2, 3 irmãs ou irmãos aqui na frente, dá para botar, às vezes canta 3, 4 hinos da água, e começa o culto e a oração fica onde? O que está mandando dentro das igrejas hoje é louvor, irmãos. Tudo tem o seu lugar. A oração é a primícia da igreja. A oração é a preferida da igreja. É a principal. Tem que ter mais oração na igreja do que qualquer outra coisa. Por isso não acontecem os sinais da igreja mais. Por isso não acontecem as curas. Por isso não acontece a libertação. Hoje, irmãos, infelizmente, eu digo a verdade, os crentes estão dentro da igreja oprimidos. Tem crente dentro da igreja demoniado, irmãos. Se chegar um pastor de autoridade, um pregador de autoridade de santificação, a fazer uma oração poderosa na igreja, que muitos os crentes modernos chamam de forte, né? Os crentes modernos chamam de oração forte. Se chegar um pastor consagrar vida no altar e fazer uma oração poderosa na igreja, cai crente demoniado. Uai, irmãos, igualou com o mundo mesmo. Então esses sinais que Deus, esse sinal que Deus fez aqui através de Pedro, ressuscitando a irmã Tabita, nunca vai acontecer nessa igreja. Nunca irá acontecer desse jeito. Glória a Deus. Quando as irmãs viram que Tabita já estava viva, se alegraram. Isso foi notável em toda a região. Toda a região ficou sabendo. Ali, toda a cidade, meus irmãos, de Jope, ficou sabendo do acontecimento. Em cidade vizinha. E o povo creia no Senhor. Mas sempre quando os sinais aconteciam, o povo creia no Senhor. E as almas se convertiam. Você sabe para que tem cura na igreja, irmão? Você sabe para que tem libertação na igreja? Para muitos que não creem, ao ver Deus operar, passa a crer e aceita Jesus. Então o milagre, os sinais da igreja é para a salvação das almas. Para que aquele que não crê passa a crer e aceitem o Evangelho, aceita Jesus. Aí nessas igrejas sem santidade, aí, sem temor, sem santificação, não tem cura, não tem nada, não tem conversão. As pessoas que se dizem que aceitam Jesus é por emoção, é por insistência de alguém, porque quando o Espírito de Deus fala no coração da pessoa através da mensagem, não precisa você insistir com ela para aceitar Jesus. Você faz o apelo e o Espírito de Deus, através da mensagem, já convenceu a pessoa vem e aceita Jesus. Aí o pastor prega a mensagem da igreja, canta com a igreja e diz assim: enquanto os irmãos trabalham, os irmãos trabalhar, eles vão sair chamando as pessoas para aceitar Jesus. Não precisa disso. Uma igreja verdadeira não precisa disso. A palavra faz a diferença.
Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, Pedro, então, aqui, Deus operou esse grande milagre através de Pedro. Foi notório, todos ficaram sabendo do que Deus fez, ressuscitando a irmã Tabita ali em Jope, tá? Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os irmãos se alegraram. E Pedro ficou ainda ali por muitos dias com os irmãos ali. A alegria foi tanta que os irmãos seguraram Pedro ali. Não, você não pode sair daqui agora não, vamos ficar conosco aqui. Vamos ficar conosco aqui, vamos transbordar na presença do Senhor. Queremos ouvir a mensagem da tua boca. Quando o pregador é cheio do Espírito Santo e ele sobe no altar e começa a falar, a igreja sente. Deus usa, Deus opera, e os irmãos não querem nem que acabe o culto. Os irmãos não querem nem que o pastor, que o pregador vá embora. Porque, irmãos, quando o irmão abre a boca, Deus fala através daquele irmão. Deus coloca a mensagem na boca do irmão, do pregador. Glória a Deus. Então, hoje nós estamos aqui nessa campanha. Quarta-feira nós estamos aqui no segmento da campanha Providência de Deus do meu lar. Quero convidar todos vocês para vir receber a bênção de Deus. A gente está pregando e orando por libertação, por cura e pela família. Glória a Deus, amém? Queridos, que o Espírito de Deus fale no coração de cada irmãos, fazer a oração da fé para todos vocês. Deus maravilhoso, Deus poderoso, graças te dou, Senhor, por esta mensagem, esse culto, esta noite. Deus fala conosco, Deus fala com os irmãos, eu tenho certeza que nessa mensagem o Senhor visitou a cada irmão. Tenho certeza que nessa mensagem, meu Pai, o Senhor visitou a cada pessoa. Deus visita esses irmãos, essas irmãs que estão na live, que pediram oração, Jesus, em seu favor, em favor da sua casa, da sua família, da sua causa. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, antes de acabar aqui, deixa eu dizer para os irmãos. Os irmãos que andam me pedindo oração aí para cura, para libertação, para uma coisa e outra. Vou ensinar vocês um negócio. Faz um compromisso com Deus. O compromisso que eu quero que vocês façam com Deus é o seguinte. Deus, o pastor Nilson, ele manda nós fazer uma prova com o Senhor. Eu estou precisando da bênção tal, Jesus. Vou pedir para o pastor Nilson em oração, ele vai orar. O Senhor me curar. Eu vou pegar o WhatsApp da igreja, vou mandar um áudio contando a bênção que eu recebi através da oração do teu servo, ou através da igreja pentecostal Aliança com Deus, através da oração da igreja pentecostal Aliança com Deus. Tá bom? Ou então, você pode fazer um voto com Deus também, de entregar o seu dízimo aqui para ajudar a obra de Deus. Como? Você vai dizer assim, Deus, eu preciso dessa bênção. Um exemplo, já bati em várias portas, já orei, já pedi tantas pessoas para orar e nada de acontecer, não recebi nada, estou buscando há tanto tempo, nada, Deus. Então é o seguinte, se o Senhor é com o ministério da igreja pentecostal Aliança com Deus, eu faço compromisso com o Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou entregar o meu dízimo na igreja pentecostal Aliança com Deus, para ajudar o trabalho da tua obra. Amém? Fale comigo no WhatsApp da igreja, e aí, glória a Deus, eu estarei orando pela sua causa. Você vai ver Deus trabalhando. Pode fazer prova com Deus. Aqui tem uma irmã que ela fez essa prova com Deus. Deus honrou ela e ela cumpriu com o voto que ela fez. Glória a Deus. E com você não será diferente. Se Deus provou para ela que esse ministério é dele, que ele está nesse ministério, ele vai provar para você também. Então faça essa prova com Deus e você receberá a sua bênção. Eu te garanto no nome de Jesus, você vai receber a sua vitória. Amém? Vamos então despedir, já oramos, né? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos. Quarta-feira nós estamos aqui de volta em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.